Salve, galera. Vocês podem notar aí que no meu último vídeo eu falei que eu vou começar a responder respostas rápidas e questões que eu vejo que o coletivo tem muito ainda, eu tive na vida, e que olhando aqui hoje em dia com o conhecimento já alcançado em quinta dimensão, pode parecer coisas bobas, mas na verdade é interessante responder. Então, bom, tem algumas coisas que ficam só no portal e eu vou deixar um link fixado desse vídeo aqui aí no topo dos comentários e na descrição, então entrem. Aí lá vocês vão poder ver coisas exclusivas só do portal. Eu tô falando isso porque eu também fiz uma resposta lá que tem a ver com o último vídeo sobre benzeção, mas esse vai ficar exclusivo no portal, então quem tiver interesse cola lá. Então o vídeo de hoje não é sobre essas respostas não. Eu não quero deixar de gravar, então a gente tem que desenrolar formas de trazer conteúdo sendo coisas relevantes, né? Porque aqui a gente o conteúdo tem que ser relevante, a gente não fala de qualquer coisa, né? Aliás, falamos de todas as coisas, mas não de qualquer forma. Então esse vídeo eu quero compartilhar um pouco com vocês. Se você está chegando aqui agora e quer adquirir conhecimento e tal, a gente ensina várias coisas com sociologia, alquimia, etc. Para quem está no canal. Então veja outros vídeos aí. Esse vídeo aqui é para compartilhar um pouco com a galera aqui que já mais próximas, algumas particularidades. Então eu venho sentindo há uns dias de falar um pouco sobre o Evangelho de João, porque é de longe um dos livros da Bíblia que eu mais gosto, mais li também. Até hoje eu gosto dele, faz tempo que eu não leio a Bíblia, para ser bem sincero, assim. Às vezes a gente corre o olho, lê uma coisa ou outra, mas eu digo ler no sentido de estudar, como eu já fiz um dia, faz tempo que eu não faço. E bom, eu já estudei ela, já parei para ler bastante, né? Uma época eu fiquei vidrado nela. Isso tem mais de 15 anos. Então, dentre outras coisas que vai acabar desenrolando aqui, eu quero focar no dia que eu preguei num presídio, né? Numa cadeia. E, enfim, pra quem não sabe, pra quem não tá... Eu acho difícil alguém não saber sim, mas existe, né? Todos os tipos de pessoa. Então, quem nunca interagiu com o evangélico, não tá muito nessa bolha, nessa egrégora e tudo mais, pode achar o termo pregar esquisito. Mas acho que não, todo mundo deve saber. Ainda assim, pregar nada mais é que levar a palavra, né? Levar a outros ouvidos o que está escrito na Bíblia. É simplesmente isso que é pregar. Então, eu vou tentar não deixar o vídeo muito longo. Entra aí no link fixado para você acessar o portal. Tem um texto que eu fiz lá também. E vejam lá que eu já vou de antemão aqui adiantar que eu deixei alguns vídeos de uma banda que eu gosto até hoje, para ser sincero, e gostava bastante de ouvir quando eu passei essa temporada rápida na igreja evangélica. Então vamos por parte. Para não aprofundar muito em tudo, quem é da escola já sabe que hoje a gente passa um conhecimento atemporal, né? Alquimia luciferiana, conscienciologia. Explicamos os momentos eternos da realidade, como ela funciona, o que é a realidade e etc. Mas até chegar aqui, assim como qualquer outra pessoa que aqui se encontra, seja online ou fisicamente, teve um percurso, né, para chegar onde estamos. Então nesse percurso eu vivenciei muitas coisas, e normalmente na minha vida eu costumo viver as coisas de forma bem intensa. Então não foi diferente quando eu passei pela igreja evangélica. Mas bom, diferente de outros irmãos aqui da escola, por exemplo o Josimar, é o que eu lembro aqui de cara, e alguns outros, se eu não me engano o Lucas também que está aqui, ele, se eu não me engano também é de berço evangélico, ao contrário de mim. Eu nasci numa família católica, eu já contei isso, ou parte dessas coisas em alguns outros vídeos, que o foco não era o tema, esse tema no caso, mas calhou de falar uma coisa ou outra, então aqui eu vou tentar falar um pouco mais, algumas outras particularidades. Então até chegar na questão do tema, que é o dia que eu preguei na cadeia, eu vou falar um pouco, né? Então eu nasci numa família católica, minha mãe era católica. Na verdade ela é católica até hoje, mas já adianto que ela é bem aquele tipo de católico que, tipo assim, é a religião, mas faz diversas outras coisas. Porque minha mãe, ela, desde que eu era criança, muitas e muitas vezes eu já fui em ambientes que ela ia consultar cartas de tarô, fazer leitura de mão e assim por diante, coisas relacionadas a isso.
Então, ainda que ela seja católica, ela sempre interagiu com essa questão mais abstrata, né? E sempre teve muita fé. Eu já vi acontecer coisas impressionantes, né? De milagres, né? De fé da parte da minha mãe. Por exemplo, uma vez, deixa eu parar isso aqui para não atrapalhar. Só como exemplo, uma vez ela, se eu não me engano, era madrugada. Eu era bem criança, então não sei se era bem madrugada, mas era tarde da noite. Aí eu esqueci de desligar o Wi-Fi para poder gravar, tá aparecendo coisas aqui na minha tela. Então essa vez, tarde da noite, ela do nada assim, ela começou a ter um tipo de um derrame, alguma coisa assim, que a boca dela começou a entortar, né, um lado só, a mão também, ela foi entortando. Aí eu lembro muito bem, ela falou: ai meu Deus do céu, por favor, me ajuda. Aí ela pegou, saiu pra fora, né, de dentro da casa, né, a gente tava dentro de casa, saiu pra fora. Ela ajoelhou no chão, olhou pra cima e pediu: oh minha Nossa Senhora, eu sou devota a ti, sempre fui, por favor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Basicamente isso, estou parafraseando, né? Ela falou diversas coisas, mas eu lembro bem. Ela: não sei o que está acontecendo comigo, mas meus filhos estão aí, eu tenho eles para criar, por favor, eu não posso ir. E começou, eu tô ficando um pouco emocionado, mas aí ela começou a clamar e tudo, e eu vi na minha frente assim, foi voltando, a boca dela foi voltando ao normal, a mão dela foi voltando ao normal e voltou. Graças a Deus, graças a essa oração, graças a Nossa Senhora Aparecida, que abençoou, deu tudo certo. Então, beleza, acabei de falar isso aqui, agradecer a Deus, agradecer a Nossa Senhora Aparecida e tudo mais. Então alguém vai querer me rotular: então você é católico? Não, eu não tenho uma religião específica. Eu entendo e explico que nós, aqui da escola, o fundador da escola, Bob Navarro, a gente explica a Conscienciologia, a alquimia luciferiana, o verdadeiro cristianismo na sua essência atemporal. Mas aqui não é o momento de explicar isso não, mas a gente explica essas coisas, então eu não tenho uma religião específica. O que a gente explica aqui não desmerece e nem desqualifica nenhuma religião, muito pelo contrário. A gente explica como e por que tantas religiões, diversificado, né, diversas religiões. Na época eu estudava bastante essas coisas, só na evangélica a gente tem 304 denominações diferentes, que eu estudava na época, que baseiam-se na Bíblia, aí tem a católica, etc. Mas a gente explica muito bem aqui na escola como que tantas religiões existem até hoje e existem há tanto tempo, e como as pessoas conseguem encontrar o seu alívio ali, o seu milagre, a sua cura, o que busca, né, aquela sensação do encontro em lugares tão diferentes e distintos. Então, para resumir, a gente explica a realidade de tal forma que você passa a compreender a religião, a ciência, a filosofia, tudo. Então, beleza, para não entrar muito nessas questões, então, eu nasci nessa família católica por causa da minha mãe, fui batizado, obviamente. A vida foi passando, sempre fui uma pessoa assim, eu tenho bastante lembranças de quando eu era criança também, pelo menos até os 4 anos, alguns flashes de antes disso, mas de 4 anos pra frente eu lembro, eu diria assim, bastante coisa, né, para a idade, lembro de lugares. A minha memória, ela funciona da seguinte forma: para me saber a idade que eu tinha, eu lembro do lugar que eu estava. Então, eu lembro de coisas de 4 anos, por exemplo, porque eu sei que, por exemplo, com 7 anos de idade, eu estava morando num lugar que chamava Garangui. Então, qualquer lugar que eu morei antes desse Garangui, eu tinha menos de 7 anos. E eu sei também da minha idade por causa do ano da escola que eu estava na época. E assim vai. Então, vou tendo essas lembranças. Então, quando eu era católico e tal, até ali por meus 15 anos, mais ou menos, eu vivia a vida de forma que eu não questionava nada e tal. Eu lembro muito bem que eu tinha, assim, no meu coração temor a Deus, porque quando eu ia, tipo assim, quando eu tava em apuro e tal, eu pedia ajuda pra Deus. Eu falava: por favor, meu Deus, me ajuda. Por exemplo, quando eu era muito bagunceiro, né, aprontava, eu ficava fazendo as coisas. Aí às vezes eu tinha que correr, né? Correr de pai, de mãe, né? De pai quase nunca, porque meu pai, eu não vivi com meu pai. Minha mãe que se casou com 1 ano, tô contando muitos detalhes também, mas enfim, eu não vivi com meu pai. Mas, enfim, não era muito raro, de vez em quando, eu ficar escondido. Quando eu morei na roça, ficar escondido no meio do mato até tarde da noite pra poder entrar dentro de casa de miúda, porque eu plantei. Então nessas eu pedia a Deus: por favor, meu Deus, me perdoe, não vou fazer mais isso, mas não deixe que nada aconteça. Então eu tinha essa relação, né, mas nada tão, nunca questionei a vida e tal, até mais ou menos ali pros 15 anos. No entanto, por que eu tô falando isso? Eu tenho algumas lembranças, por exemplo, quando eu tava na casa dos 5 e pouco anos, diante das coisas que aconteceram na nossa vida, na vida da minha mãe,
Eu acabei ficando de del em del por um bom tempo. Eu cheguei a morar até com pessoas que sequer eu conhecia. Daí eu passei a conhecer morando com elas. Foi coisa de doido. Com 5 anos de idade, eu não tô zoando, entendeu? Povo, tem gente da cidade, minha cidade natal, que assiste meus vídeos. Inclusive minha mãe assiste, ela sabe o que eu tô falando aqui. Então eu, com apenas 5 anos de idade, pouco menos, pouco mais, mas eu duvido muito que seja mais, tá? É mais para menos. Mas com 5 anos de idade eu morei num lugar garitão com um casal que, inclusive, graças a Deus, eu gostava deles e tudo mais. Só que, por exemplo, eu limpava chiqueiro de porco, tá entendendo? Então eu pegava, já peguei o que chamam por aqui, não sei se você conhece, bicho de pé. Então era maior complicado, né? Aí ela tinha que tirar com agulha. Aí para eu poder deixar tirar com agulha, ela me prometia que ia levar na venda para eu comprar salgadinho, etc. Então, mais ou menos com 5 anos de idade, eu lembro de uma vez que aí nesse caso específico eu estava morando com a minha avó. Porque minha mãe, enfim, tinha acontecido coisas complicadas na nossa vida. Ela tinha perdido o marido e aí ela perdeu o marido grávida. Então, enfim, muitas coisas. Aí logo na sequência a minha irmã nasceu e morreu bem nova, antes de completar 1 ano. Então foi muito desdobramento. Nessa época, lá a gente tinha mania de falar de esquentar sol. Então eu acordava bem de manhã ali, 7h30, 8 horas. E a minha avó já falava, vai, Leandro, sentar lá na rua pra esquentar sol. Aí eu subia, sentava perto do poste e ficava ali esquentando sol. E eu lembro muito bem uma vez, por que eu tô falando isso? Por causa de questão de questionamento, né? Eu falei que eu não questionava muita coisa até os 15 anos. Mas eu lembro um dos meus primeiros flash de questionamento. Lembro de verdade, que foi o seguinte, tava eu e 2 primos, o Carlinhos Cascavel e o Nenê. Aí eu sentado assim, esquentando o sol e eles conversando. Eu lembro muito bem quando entrou no assunto eu não lembro o contexto e tal, mas eu lembro que chegou no assunto de ir pro céu ou pro inferno. Aí eu parei pra escutar aquilo, ir pro céu ou pro inferno. Aí eu peguei, aí eles falando, não sei o que lá, será que vai pro céu, como é que vai pro céu? Aí eu peguei, que vocês estão falando? Aí eles meio que falaram pra mim, né, eu meio criança, mas conversava e pá. Aí eles falaram assim, a gente tá falando sobre o que acontece depois da morte. O que acontece depois da morte? Mesmo, é claro, com 5 anos eu já tinha lidado com morte, né? Minha mãe tinha acabado de perder o marido e etc. Mas era uma coisa que ficava, entendeu? Aí na hora que eles falaram assim, vai pra onde depois que morre. Aí eu lembro certinho o que eu pensei, eu falei, vai depois que morre? Eu vou morrer? Aí eu virei e falei, a gente morre? Não, a gente morre, a gente vai pra algum lugar quando a gente morre. Eu lembro muito bem, eles falaram assim, sim, a gente vai pro céu ou pro inferno. Aí eu falei, mas como assim, o céu ou o inferno? Aí eles, bom, o céu é um lugar bom, enquanto o inferno é um lugar ruim. Aí eu, mas como que a gente vai saber se vai pro céu ou pro inferno? Aí eu lembro que começou a dar um nó na minha cabeça. Aí eu peguei e falei assim, não, aí eu não quis saber, entendeu? Eu larguei isso pra lá e não quis saber. Aí eu lembro que foi o primeiro flash de questionamento que eu fiz na minha vida e depois não lembro mais. Aí eu deixei isso pra lá, entendeu? Não quis muito averiguar isso não, sobre ir pro inferno, ir pro céu. Mas beleza, isso foi só um adendo aqui, né? Uma curiosidade. Mas aí beleza. Fui vivendo a vida naturalmente, tal, estudava, uma vida normal. Mas aí quando mais ou menos eu cheguei ali pros 15 anos, foi a primeira vez que eu lembro que eu entrei na brisa de querer ler a Bíblia. Só que aí era aquele negócio que eu peguei e já fui direto no Apocalipse. Aí eu li um pouco, não sei o que lá, de animais com chifre e tal. E não quis ler mais. Porque eu tava no outro ritmo, no outro pique, né? E deixei. A vida foi passando, coisas foram acontecendo, fui vivenciando, até que num determinado momento, sem contar detalhes específicos, aí sim, aconteceu algo que hoje em dia eu olho, era tempestade em copo d'água, mas pra mim era, meu Deus do céu, por que as pessoas sofrem, por que a vida entendeu? Eu entrei no porquê de querer saber, porquê do sofrimento, por que sofre, por que é assim, por que eu tô vivo, por que tem isso, aí eu comecei de verdade a querer entender o que é a vida, entendeu? Aí meio que virou uma obsessão, entendeu? Eu comecei a viver de uma forma até muito tipo kamikaze, entendeu? Ou eu tava socado dentro de casa, foi períodos, né? Primeiramente quando eu comecei a questionar, foi uma bagunça, eu comecei a viver tipo um kamikaze, tudo intenso, balada e não sei o que. Aí eu falei, não, mano, não dá desse jeito, não dá, eu tenho que entender a vida. Aí foi quando eu realmente falei, não, eu preciso mesmo entender a vida. Como que eu entenderei a vida?
Aí eu comecei a pensar, né, e eu já falei em outros momentos com todo respeito, eu analisei quem que pode me explicar o que é a vida. Eu pensei, minha mãe não vai conseguir me explicar o que é a vida. Ninguém aqui próximo vai me explicar o que é a vida, por que a vida é assim, como funciona. Aí eu pensei, caramba, eu acho que quem pode me explicar o que é a vida, talvez seja o padre, né? Porque o padre explica pra todo mundo, o padre é o mensageiro de Deus e tal. Então, eu acho que eu vou perguntar pro padre. Mas isso aí tudo acontecendo eu com eu mesmo, né? Aí eu já peguei e falei assim, mas caramba, o padre é um ser humano assim como eu. Como que um ser humano assim como eu vai poder me explicar o que é a vida? Onde que ele aprendeu, eu pensei. Aí eu falei, caramba, ao invés de eu perguntar pra ele, eu vou saber onde que ele aprendeu. Aí eu lembrei da Bíblia, né? Eu falei assim, beleza, eu vou começar a ler a Bíblia. Aí foi o que eu fiz. Comecei a ler a Bíblia. Peguei em Gênesis, comecei a ler. Aí eu lembro certinho também da minha sensação, da minha reação. A primeira vez que eu li de verdade mesmo a Bíblia, eu pensei, caramba. Porque, tipo assim, antes eu ia só na igreja católica com minha mãe e não ficava nem prestando atenção e tal. Aí eu pensava que a Bíblia era uma coleção de muitas rezas, né? Muitas rezas, tipo Salmos, que eu pensava, mais ou menos. Até porque quando eu via a Bíblia e tal, em algum lugar, estava aberta em Salmos. Salmo 91, por aí vai, Salmo 23. Então pra mim era uma coleção de rezas. Mas quando eu peguei e comecei a ler Gênesis, que ali começou a falar da criação, eu fiquei muito admirado. Eu falei, caramba, esse livro realmente fala como que as coisas existem. Então eu fiquei muito impressionado, porque é tipo assim, olha, vocês têm que se colocar no meu time. Já falei minha idade em outro momento, não é uma coisa que eu gosto de fazer, não vou falar novamente, mas vão raciocinando, ó, que eu passei pela igreja faz mais de 15 anos. Então, bem mais, aliás, né? É só porque eu não tô parando pra fazer contas exatas. Mas aí, o que eu ia falar mesmo? Quando eu comecei a ler, naquela época minha, vocês têm que levar em consideração que não tinha internet, entendeu? Não tinha mesmo. Tava começando ainda e longe de chegar na minha cidade, e enfim, não tinha. Isso aí é muito lá atrás. Pra vocês terem noção, na virada do milênio, eu era pré-adolescente, bem novo, mas na virada do milênio eu passei em uma festa, virei à noite. E eu lembro certinho, o povo falava tudo que o mundo ia acabar em 2000. Aí eu pensando, se o mundo acabar mesmo, eu vou acabar me divertindo. E foi assim, né? Só pra vocês terem uma noção, mais ou menos, do ritmo, do tempo que eu vivi, né? Lá atrás. Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, e como não tinha internet pra ficar pesquisando nem nada, então nunca tinha visto nada parecido, nunca tinha lido um livro espiritual nem nada. Então quando eu comecei a ler eu fiquei impressionado, eu falei, caramba, na verdade não é um livro de rezas, coleções de rezas ou coisas parecidas. É um livro histórico, né? A princípio eu falei, é um livro que fala da criação. Aí começou Gênesis, primeiro dia, segundo dia, fui ficando impressionado, fui lendo, depois fui percebendo que é um livro histórico. E eu falei, caraca, mano, aqui conta a história da nossa vida desde o primeiro homem. Então eu lembro que eu fiquei muito encantado, eu fiquei lendo. Aí, como eu sou muito curioso e ansioso e tal, eu já comecei a entender Velho Testamento e Novo Testamento. Aí eu falei, caramba, eu não posso, até eu ler esse Velho Testamento pra eu ler o Novo Testamento. Aí eu comecei também não só lendo, e perguntando, indagando. Eu fui entendendo, o Velho Testamento é uma coisa, o Novo Testamento já é uma nova aliança, então tem novos ensinamentos. Fui pegando meio que a visão. Aí ao invés de eu ficar lendo só o Antigo Testamento, eu falei, o quê? Eu vou ler o Antigo e o Novo. Vou começando em Gênesis, e vou lendo Mateus. Aí, velho, foi muito da hora, eu lembro certinho. As primeiras vezes que eu li as palavras de Jesus, o ensinamento de Jesus, eu fiquei muito surpreso, assim, muito, adorei aquilo, entende? Foi muito da hora. Foi o que a Bíblia chama de primeiro amor, entendeu? Eu fiquei muito, realmente, assim, vislumbrado, né? Muito admirado, tanto que eu tinha parado de ir pra escola, não queria saber de nada, eu queria entender a vida. Aí quando eu comecei a ler a Bíblia, ler as coisas que Jesus falava, coisas simples assim, me impressionaram. Por exemplo, tem uma passagem que fala assim, quando chegar em algum lugar, algo tipo assim, né, parafraseando, quando chegar em algum lugar, ver alguém falando mal de você, não se ire de imediatamente, ou não se ire mesmo, lembre-se que você também faz isso. Coisas assim, eu parava e pensava, putz, é mesmo, hein? Mas sabe, coisinha simples, outra, enfim, a gente vai indo por parte. O fato é que eu fiquei impressionado, tanto com o Velho Testamento, a questão histórica, quanto com o Novo Testamento, saber sobre Jesus e tudo mais. Então eu fiquei tão deslumbrado, tão impressionado que eu lembro certinho. Eu falei, caraca, mano, eu tenho que contar isso pra todo mundo. Aí na neurose,
eu já peguei, já fui lá na escola que eu estudava, que eu tinha parado de estudar à noite, já fui encontrar as pessoas que eu queria encontrar, já cheguei e falei assim, ei, você sabia que tal, 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 tal. Aí tipo assim, eu assustei, porque a forma que as pessoas receberam foi tipo assim, hã? Eu fiquei, hã? Porque pra mim era, eu descobri, entendeu? Naquela época eu pensei que, enfim, eu deveria ter pensado também, pô, mano, eu tô lendo aqui agora, mas muita gente já deve ter lido. Mas não, eu fiquei muito surpreso, fui tentando falar sobre pessoas, pras pessoas, eu percebi que as pessoas não recebeu da forma que eu pensei que seria. Aí eu falei, beleza. Aí eu continuei estudando. Aí eu encontrei um amigo meu das antigas, que ele é o Evaldo, inclusive, ele me segue aqui no Face, eu sigo ele. A gente se conversa até hoje, ele já me ajudou em algumas coisas, sou muito grato, não esqueço. Mas então eu encontrei ele aí no passado. Ele tocava em um grupo de samba, era muito doidão, a gente chapava e tal. Aí eu reencontrei ele porque eu fui trabalhar, né, numa roça lá na época. Eu preferia, olha pra você ver como que eu era. Eu tive oportunidade, já trabalhei em firmas e tal, mas eu detestava trabalhar em firma, porque eu não gostava de trabalhar em firma, por causa de várias questões que eu não vou falar aqui, mas eu vou falar por que eu preferia trabalhar na roça. Vários pontos. Por exemplo, eu gostava de colher café e coisas parecidas porque, primeiro, eu estava mais em contato com a natureza. Eu estava numa época que eu estava querendo isso mesmo, mais contato com a natureza. Apesar que a cidade que eu morava é natureza para todo lado praticamente, né? Se for comparar com cidades grandes. Mas, enfim, trabalhava na natureza e não dentro de uma firma. Basicamente os trampos que eu fazia, a maioria dos trampos que eu fazia, a gente fazia o próprio horário. Alguns podem pensar, então por isso você gostava, né? Porque aí você poderia morcegar e tal. Não, velho. Os trampos que eu fazia, isso aí pode perguntar pra qualquer um que viveu comigo e tudo, eu não ficava morcegando. Não, às vezes sim, ficava trocando ideia e tal, mas normalmente eu sempre fui aquela pessoa que estava acima da média, tirava muitas medidas de café, tirava muitas tarefas no colheita de feijão e assim sucessivamente, eu estava entre os melhores. Então, por exemplo, colheita de feijão, por exemplo, era todo dia eu fazia questão de no mínimo tirar uma tarefa e meia para duas, às vezes três e assim sucessivamente. Enquanto às vezes eu, tipo, meio-dia, a gente saía bem cedo, meio-dia eu já tinha feito, tô contando bastante minha vida, hein? Já fiz diversas coisas na vida, isso aí é só uma delas. Então, a gente terminava ali a nossa tarefa e tal, por volta do meio-dia e pouco, aí a gente fica esperando os outros terminar uma deles. E, enfim. Então eu preferia porque eu tinha mais domínio da forma que eu iria fazer minhas coisas. Então eu poderia colocar um fone, que eu gosto muito de música e também eu estava numa fase de estudar. Então eu sempre estava ouvindo música ou ouvindo uma palestra, ouvindo um audiobook e por aí vai. Enquanto na firma eu não poderia fazer isso, não dá pra fazer isso. Então na época enfim. Mas aí eu fui trabalhar numa roça lá numa época e reencontrei esse amigo, o Evaldo. E ele tinha convertido para evangélico. Então eu não tinha sabido de evangélico, eu não estava muito ligado, entendeu? Eu via muita vida assim, não ficava muito ligado em religião, blá blá, nem sabia direito o que era evangelho nem nada. Aí eu trocando ideia com ele e tal, e aí Evaldo, pá, beleza e tal. E aí tá tocando muito samba ainda, e lá, e tipo assim, porque ele me conhecia desde passado e nós era naquele pique, né? Aí eu senti que a princípio assim, ele evitou um pouquinho falar de cara, mas eu não tô dizendo que ele tem vergonha nem nada, talvez ele tá assistindo aqui, ele vai achar que eu tô falando que ele tava com vergonha, também nem seja a questão, vergonha de falar pra mim que ele se converteu ao evangélico, pode ter sido também, porque no ritmo que a gente era, ele vinha falar pra mim que virou evangélico, ou seja, parou com tudo, essas coisas, ele achou que talvez eu ia até zoar dele. Mas aí o que ele não sabia era o seguinte, aí conversa vem, eu comecei, ele, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, eu tô lendo Bíblia. Ele, sério? Eu falei, sério, cara, é muito interessante. Ele disse, então, olha, eu me virei evangélico. Aí acabou. Aí eu comecei a conversar com ele, aí eu comecei a perceber na época, hein, que a igreja católica não tinha nada a ver com a Bíblia, né? Aí na minha cabeça estão errado, quem que tá certo? Aí na hora que eu tava conversando com o Evaldo, mano, ele sabia muito de Bíblia. Eu falava, tal, ele, os católicos não sabiam nada que eu tava falando. Aí eu falava com ele, tal. Falei, cara, qual igreja que você vai? Ele, Brasil para Cristo. Eu falei, é isso. Eu já comecei a ir pra igreja Brasil para Cristo. E lendo, estudando. Então eu vou adiantar que o vídeo tá ficando grande, né? Talvez tem muita gente. Esse vídeo aqui é pra quem gosta de compartilhar momentos, história, né? Isso que eu tô fazendo. Então eu peguei e comecei a entrosar muito com ele, comecei a conversar, ele convidou para ir na igreja, perguntei onde que era, o nome, ele falou a igreja era Brasil para Cristo, eu fui uma vez, adorei a primeira vez,
nossa, eu adorei e tal. E o pastor, quem quer aceitar Jesus e tal? E eu virei, que é isso, aceitar Jesus? Ele me explicou, ele falou, ó, quem aceita Jesus? Aí eu, então, eu quero aceitar Jesus. Aí aceitei Jesus e comecei, e fiquei na igreja e fui uma vez, fui duas. Aí eles começavam a dar oportunidades, né? Quem quer falar alguma coisa e tal, falar. Aí eu perguntava pro Evaldo, pra que é tal coisa? Não, perguntar, uma pessoa perguntar alguma coisa eu via, né? Percebi que essa oportunidade normalmente ou a pessoa ia passar uma mensagem pra alguém, ou contar um testemunho. Então eu logo de cara eu comecei a ver muitas bênçãos na minha vida lá, né? Porque primeiro que eu era, como eu posso dizer assim, muito intenso. Então quando eu comecei a ir pra igreja, antes disso, pra vocês terem uma noção, a primeira vez que eu tomei álcool com álcool, que eu por livre espontânea vontade, porque eu já peguei colinha assim dos outros, mas a primeira vez, na minha época, criança poderia comprar bebida, cigarro, é normal. Então a primeira vez que eu tomei álcool alcoólico assim por conta própria, eu tava na casa dos 10 por 11 anos, não todo zoeira, né? E na época vendia e tal. Então eu comprei conhaque Presidente com Danone. E pra você ter noção, aí eu ia numa cindanceteria. Aí antes eu bebi, deu um grau assim, ó, gostei daquilo. Eu peguei e fui pra, ir pra cindanceteria, eu fui pra locadora de videogame. Aí eu fiquei jogando videogame lá nos Otávio até... ele fechava por volta das 10, se eu não me engano. E eu fiquei jogando até meia-noite, ele gostava de mim. Aí na época, tinha acabado de chegar... Tinha chegado no videogame lá, não sei se era o Play 2. Eu acho que não era o Play 2 ainda não. Mas enfim, eu acho que ia chegar o Play 2, ele me contou. E ele falou que quando chegar, seria deixar eu jogar e tal. E até jogar um pouco de graça, né, que a gente ia pagar e tal, se eu quisesse. Enfim, eu tô contando isso pra vocês terem noção o ritmo, né. Então, a primeira vez que eu tomei alguma coisa, eu ia fazer 11 anos. Então, aí eu comecei a ir pra igreja. Então logo eu comecei, tipo assim, dar uns testemunhos das mudanças na vida. Eu falava, putz, é o momento, né? Eu falava, mudei, Jesus me libertou, a igreja estava fazendo muito bem. E era verdade, eu me sentia muito bem mesmo. Aí eu falava, parei de fumar, parei de beber, não uso drogas mais e tal. Aí eu ficava lá contando os testemunhos, várias fitas. Inclusive uma vez eu contei um testemunho, né? Falei que eu tinha parado de usar droga, que no caso na época era ganja, né? E eu usava outras coisas também, mas eu não falei lá, né? Eu falei que tinha parado e tal. E interessante, aí quando eu fui pra igreja, logo minha mãe também foi, minha mãe era católica, foi pra igreja evangélica, meu irmão também foi pra igreja evangélica. Aí eu contando testemunho, minha mãe tá lá assistindo. Aí eu conto testemunho lá, falo do que eu tava contente, larguei das drogas, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí em seguida quem vai dar um testemunho? Vai minha mãe no testemunho. Aí eu descobri na igreja nesse dia que tem uma vez que eu tinha perdido umas ganjas, tinha sumido dentro de casa. Eu falei, caramba, mano, cadê minha ganja? Cadê minha ganja? Nunca achava. Nesse dia eu descobri o que aconteceu com a minha ganja. Minha mãe falou, foi muito engraçado. Que ela falou assim, então eu quero contar aqui que uma vez, aí eu vou resumir, né? Ela falou que achou, aí ela pegou e foi jogar fora, jogou num vaso e deu descarga. Só que eu achei muito engraçado que ela ainda falou assim, oh meu Deus, meu filho vai ficar triste comigo, porque eu sei que ele gosta disso aqui, mas infelizmente eu tenho que fazer isso. Aí diz ela que jogou lá e deu descarga. Aí eu lembro desse incidente. Mas enfim, sem muita enrolação, vamos chegar na parte de eu ter ido pregar na cadeia. Aí eu fiquei só 6 meses, né, nessa igreja. Nessa igreja, né, e na religião evangélica. E foi a única igreja que eu frequentei. Eu cheguei a visitar algumas, inclusive pregar em uma igreja em outra cidade, ou 2, se eu não me engano, 3. Eu preguei em alguns lugares. E desses lugares incluiu uma cadeia, né? Um presídio. Mas como que isso aconteceu? Aí então, como eu gostava de testemunho, dava testemunho e tal, chegou um momento que o pastor, eu falei, pastor, eu tô lendo a Bíblia, tem coisa interessante, posso? Porque eu vi que as pessoas iam lá, falavam, deixavam uma palavra e tal, alguns abriam assim do nada e faziam uma interpretação. Aí eu peguei e comecei a perguntar, posso também falar e tal, das coisas que eu tô vendo, aprendendo, que eu acho interessante? Ele falou, pode. Aí eu comecei a pegar o microfone, aí eu dava algum testemunho e falava sobre o que eu tava lendo, né? E nisso as pessoas começaram a gostar, eu comecei a perceber que elas gostavam, aprendia, o pastor gostava e tal. E inclusive teve uma vez que o pastor foi, o pastor Rogério, que ele chama inclusive, tem uma vez que ele tava falando em algum vídeo, eu não consegui lembrar o nome dele, depois que acabei de levar o vídeo, falei, caraca mano, o nome é Rogério, como é que eu não lembrei? Aí eu não consegui lembrar, mas aí, agora eu tô lembrando, né?
Então esse pastor eu gostava e gosto dele até hoje. E ele é um bom homem, de verdade, eu acho, assim. Pelo menos tenta ser, não sei a vida íntima, mas ele como pastor, realmente dedicado. Ele faltava uma perna, ele tem uma perna amputada e ele sempre estava de joelho orando. Eu lembro que quando a gente saiu dessa igreja pequena e foi fazer uma nova, eu lembro certinho, mano, de sábado eu trabalhava no Chapadão Blocos. Nessa época eu tava com 17 anos, 17 para 18, lembro certinho. Aí eu trabalhei no Chapadão Blocos. Eu tipo fazer blocos mesmo, né? Fazer uma construção. Eu lembro que dia de sábado eu saía 11h30 para meio-dia e aí eu ia direto, né? Lá pra onde estava construindo essa igreja pra ajudar a construir por livre espontânea vontade, né? A gente juntava uma galera e ia fazendo. Então, por que eu tô falando isso? Ele também sempre estava presente, trabalhando e tal. Dinheiro do dízimo, essas coisas eram voltado para construção, e por aí vai. Eu gostava. Mas aí, diante dessas coisas que eu falava no microfone da Bíblia que eu estava aprendendo, ele foi gostando. Um dia até a parte que eu ia falar, né, ele visitou a minha casa para fazer uma oração e tal. Eu acho que, na verdade, eu tô atropelando aqui um pouco, mas vou contar essa parte. Nessa época eu já não tava mais querendo ir pra igreja, porque eu comecei a perceber muitas coisas. Por exemplo, um tesoureiro lá começou a focar muito na questão do dízimo. Eu tinha entendido que o dízimo era necessário, importante, tinha entendido a questão do dízimo, mas começou a me incomodar muito a forma que ele tava abordando, entendeu? Ele tava focando, começou a incomodar até o próprio pastor, o jeito que ele tava, tanto que depois, se eu não me engano, ele saiu, foi para outro lugar lá e tal, e começou, enfim, começou a incomodar isso. A princípio, tudo junto, mas eu acho que juntou todo um no outro. Começou a me incomodar também algumas coisas da Bíblia, porque eu sou muito questionador. Aí eu comecei a perguntar, peraí, mas se Abel matou Caim, ou contra Caim matou Abel, se Caim matou Abel e fugiu, e fugiu, encontrou uma aldeia, continuou vivendo lá, inclusive teve filho e tal, caramba, se era Adão e Eva, e eles teve os dois filhos, um filho matou o outro, eles fugiram, pra que porra de lugar eles foram? Que povo é esse que eles, entendeu? Como que ele continuou? Aí não tinha ninguém que eu perguntava e me respondia isso. Aí, sabe, começou a brotar pulga atrás da minha orelha. Aí eu comecei a ficar confuso porque eu via coisas grandiosas, maravilhosas na Bíblia, por exemplo, o ensinamento de Jesus, etc. Muitas coisas mesmo. Eu percebia, por exemplo, comecei a questionar, será que a Bíblia é só um livro de conto ou esse bagulho é histórico mesmo? Aí eu comecei por A mais B, nas formas que tinha na época, a fazer algumas pesquisas, através de livro, né? Esse próprio tesoureiro também, eu não vou falar mal, não é que eu não falei mal dele. Eu tô dizendo que a forma que ele começou a abordar me incomodou um pouco, mas ele, por exemplo, ele era advogado, então ele tinha umas condições melhor e tal, e ele me ajudou de certa forma, né, com conhecimento, assim, nem tanto ajudou, assim, pra ser sincero, que eu tô lembrando que eu só consegui ter acesso a algumas coisas que tinha na própria igreja e de certa forma ele conseguiu que eu ia aprofundando em alguns aspectos. E teve uma vez que foi leiloar uma Bíblia de estudo, né? Não era uma Bíblia normal, uma Bíblia muito bonita, e eu apresentei ela. Ela era de estudo, ela não tinha só as leituras, tinha coisas para estudar, e eu gostei muito dessa Bíblia. Então, através dessa Bíblia de estudo, eu acabei entendendo muitas coisas, né? Eu perdi um pouco de fenomeado, mas para voltar aqui no raciocínio, então alguns pontos começaram a me incomodar. Voltando, que é o que eu ia dizer, né? Então eu comecei a ver se a Bíblia era só contos mesmo, porque aí já tinha cobra que fala. Começou a ter algumas coisas que o meu lado mais cético começou a fazer. Aí eu perguntava, as pessoas não sabiam responder. Ou falava mistério, e eu falava mistério, mano. Entendeu? Eu ficava nessa. Então, através dessas pulgas atrás da orelha e tal, eu acabei desvinculando da igreja depois, né? Mas enfim, teve um sorteio dessa Bíblia de estudos, inclusive eu fiquei muito feliz, falei, caraca, mas se eu ganhar eu vou estudar, porque eu queria muito entender, eu queria muito estudar, e eu ganhei a Bíblia, fez o sorteio lá, eu fui premiado, e tipo, o povo falou, tipo assim, aí eu ganhei, né? E foi na moral, não foi pra trama nem nada, ganhei mesmo, na sorte, sim, jogo da sorte. Mas aí voltando, o que eu quis dizer, depois eu comecei a desviar da Bíblia, desviar da igreja e tudo mais, ficar mais em casa e tal. O pastor começou a perceber isso, começou a perceber que eu não estava querendo ir muito mais, já estava me afastando. Aí ele fez uma visita à minha casa, eu acelerei mais pro final, quando eu tava saindo, mas eu vou voltar na igreja, na cadeia, né, presídio. Então ele foi lá em casa, e eu tô querendo dizer que ele gostava da forma que eu falava da Bíblia e tudo mais. E inclusive um dia ele foi pra fazer uma oração, pra falar pra voltar, pra me distanciar e tudo mais. Aí ele falou, posso orar por você e tal? Aí eu falei, pode.
Aí eu levantei, aí ele chegou mais perto de mim, aí ele começou a falar em línguas e tal, e começou a orar, falar um monte de coisa. Quando veio, ele falou: Deus está me dando uma revelação. Eu tô falando papo reto, aconteceu isso na minha casa. Deus está me dando uma revelação e tal. Ele me diz nesse momento que você tem um dom da palavra. Enfim, foi isso, né? Que ele recebeu uma profecia ali, uma revelação que eu tinha o dom da palavra. Eu fiquei dom da palavra, depois eu perguntei pra ele: o que seria o dom da palavra? Aí, em resumo, ele falou assim: a facilidade para conseguir levar a palavra para as pessoas. Eu falei: E só que aí nisso já tinha acontecido, se eu não me engano, é isso mesmo, porque eu tava pra sair, porque a ordem dos fatores é meio complicada. Eu fiquei só 6 meses, mas foi muito intenso. Eu ia sempre, né? Sempre. Eu ia, não é tipo de domingo, eu ia sempre que tinha culto, eu ia em tudo que tinha. Eu acompanhava a igreja pros lugares, tipo assim, porque na minha cabeça eu estava no mundo, mas não era do mundo. Eu tava pensando assim, eu já tinha visto isso na Bíblia. Falei: então tá, o mundo é a perdição. Então o que eu pudesse desvincular do mundo, é com o pensamento evangélico mesmo, eu desvinculei. Então, por essa ideia, parei de beber, parei de fumar, parei de muita coisa sem ter noção, entendeu? Como eu tava, por exemplo, tava sem relacionamento sério, então eu não fazia masturbação, etc, nada disso, porque na minha cabeça, se eu fizesse essas coisas, eu tava pecando. Então, foi tenso, muitas coisas, foi tensa. Por incrível que pareça, beber e fumar nem foi tanto, fumar um pouquinho, porque eu fumava bastante e antes eu não entendia a questão de quinta dimensão, hoje em dia, enfim. Mas aí, vamos acelerar aqui que tá muito grande. Vamos pra parte do dia que eu preguei na igreja, na cadeia. Então aí o pastor, vendo que eu tinha dom, assim, na opinião dele, achou, gostou e tal, que eu explicava bem, papapá, ele começou a pedir pra eu falar mais lá na frente. Aí depois ele começou a perguntar se eu queria pregar alguns lugares. Então eu preguei na casa de um senhorzinho que sempre tinha culto lá, uma vez. E deixa eu lembrar que, se eu não me engano não, a primeira vez que eu preguei mesmo assim, fora da minha igreja lá, que eu falava alguns versículos e tal, a primeira vez que o pastor falou assim: Leandro, você quer pregar? Eu falei: quero. Aí ele falou assim: na cadeia. Eu: quero. Aí ele falou assim: então beleza. E foi isso. Eu fiquei pensando: caramba, então beleza, o que eu vou pregar? E ele não falou, mano. E eu entendia que, tipo, aí já ali na Bíblia, uma outra coisa que me impressionou muito foi que, de verdade, eu acho que Jesus estava falando com Pedro, se não me engano, né, de várias coisas. Aí ele falou: vá e leva o evangelho e tal. Aí Pedro falou assim: eu não vou, se não me engano é Pedro, não lembro exatamente, igual eu falei, faz tempo que eu não leio, de verdade. Aí eu falei assim: mas eu não consigo, como é que eu vou levar? Eu não sei falar direito, se eu não me engano ele fala, eu gaguejo um pouco, algo assim. Ele falou que não tenho dom, eu não sei, eu vou falar o quê? Aí Jesus fala pra ele assim: não é você que vai falar, não importa, é o Espírito que fala através de sua boca. Quando eu escutei isso, eu falei: caraca, então é o Espírito que fala através da boca da gente. Isso foi muito impactante pra mim, então eu guardei isso pro meu coração. Então quando o pastor Rogério perguntou se eu queria pregar na cadeia, eu falei que sim. Aí beleza, eu fui pra casa, fiquei meio tenso, né? Eu acho que eu tinha uma semana, não sei. Aí eu lembro certinho que eu peguei. Vamos acelerar, né? Vamos adiantar. O que tem a ver com o João, ó? Então vamos lá, eu sempre gostei de verdade dos livros, tudo que eu li na Bíblia. Eu gostava muito na época de ler Provérbios, bastante mesmo. Hoje em dia eu tenho que dar uma revisitada lá pra ver o que eu acho, mas na época foi coisas muito interessantes porque eu era muito ligado ao mundo. O que as pessoas do mundo pensam? Que não tinha um, sabe, provérbio chinês, sabe? Eu vivia sem internet, numa cidade de 30 mil habitantes hoje, mais ou menos, antes tinha menos. Então, sabe, a visão de mundo que eu tinha era uma bolha, bem fechada. Então, quando eu comecei a ler Bíblia, ver Provérbios de Salomão, eu falava: caraca, mano, que sabedoria. Algumas coisas eu achava meio forçado, eu falava: caramba, mano, isso aqui é muito... Mas mesmo assim, eu achava uma sabedoria muito grande, Provérbios. Aí eu pesquisei Provérbios e sabedoria, eu de fato sabedoria. Então eu gostava muito de Provérbios e do Evangelho de João. Porque aí, antes de entrar na pregação, por que eu gostava muito do Evangelho de João? Eu gostava de todos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o João muito mais, porque eu comecei na ordem cronológica. Mateus, muito interessante, né? A genealogia, a história. Mas o que eu notei? Que todos eles basicamente falavam dessa experiência que ele viveu na Terra, como é que era Jesus, a opinião dele, tal. Mas João não, João me encantou, porque o João, hoje em dia eu posso dizer abertamente, ele fala de uma forma mais metafísica. Mas naquela época eu percebia que ele era uma coisa mais espiritual. Ele não falava: porque Jesus passou ali naquela casa e disse para aquela pessoa, não sei o que lá. Olha como é que ele começa, parafraseando mais ou menos: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e sem o verbo nada se fez, né? Sem ele nada se fez. E o verbo se fez carne e caminhou entre nós. Eu: caralho, mano, no princípio o verbo estava com Deus,
e o verbo era Deus, e sem o verbo nada se fez. Ele se fez carne e caminhou entre nós. Entendeu? Aí eu comecei, caralho, mano. Aí eu ia lendo aquilo lá tudo. Enfim, eu fiquei impressionado. Aí eu gostei de cara já logo do Evangelho de João. Inclusive eu pretendo ler ele novamente, eu vou ver se eu leio. E eu gostei muito por causa disso. Ele era mais metafísico, entendeu? Era um papo mais metafísico. Inclusive, se eu não me engano, é nele... Não, nele tem, mas eu não lembro se tem nos outros. Mas nele que tem o lance de Jesus trocar ideia com... Eu esqueci o nome do cara, com o cara na madrugada. Que o cara fala... Que Jesus fala pra ele que... Em verdade te digo que você terá que voltar pra barriga de sua mãe, né? Nascer várias vezes pra poder compreender o que ele tava falando, um bagulho assim. Mas enfim, então eu gostava do livro de João, gosto até hoje por causa dessa pegada mais espiritual, mais metafísica, que não me encantou e eu ficava estudando muito ele. Então eu falei pra caramba, vamos adiantar aqui. Então chegou no ponto que eu fui pregar na cadeia. Então, o que acontece? Eu fiquei um pouco tenso, aí eu lembro certinho, falei assim, bom, na própria Bíblia fala que quem fala não é a gente, quem fala é o Espírito Santo. E então eu vou pedir uma inspiração e o que vier no meu coração é isso. Aí eu lembro certinho, eu ajoelhei no quarto e falei com Deus, falei, meu Deus, por favor. Eu conversei com Deus e pedi uma inspiração. Eu tenho que pegar na cadeia, tô um pouco ansioso, tô nervoso e eu não sei sobre o que falar. E aí eu pedi a Deus, né, no meu coração. Aí já começou a me vir uma vontade. João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Eu falei, beleza. Aí eu peguei João e fui ler. Eu não lembro exatamente, especificamente a pregação que eu fiz, mas eu lembro certinho sobre o que foi e o que eu falei, basicamente. Então pra nós aqui, quase que todo mundo já sabe, basicamente, né? Mas lá não. Então eu lembro certinho que eu fui lendo, estudando. Naquele dia ali eu tive um insight de associar. Claro que aqui é óbvio, teórico é óbvio, pra todo mundo é óbvio, mas pra quem morava numa cidade pequena, a idade que eu tinha, estudando sozinho, o que eu fui entendendo ali foi bem interessante. Aí eu entendi o que eu levei lá pra prisão e expliquei pra eles. Falei que o apóstolo João, ele tinha essa visão bem espiritual, um contato íntimo ali, mais espiritual com o evangelho. Aí falei, olha pra vocês verem aqui, eu pegando a Bíblia explicando, eu lembro certinho, eu falei, no princípio era o verbo estava com Deus, eu falando, olha, eu lembro basicamente, a importância que Jesus tem diante da realidade que Cristo tem e tal, e falando, no princípio ele era o verbo, ele estava com Deus, sem ele, nada foi feito, ou seja, ele estava desde o princípio, sabe, fui explicando essas coisas, e aí eu fui e linkei, a pregação que eu fiz na cadeia foi de o Evangelho de João e Apocalipse. Por que eu fiz isso? Porque eu lembro que as pessoas tinham muito medo de Apocalipse. E aí eu fui lá explicar, falando, galera, talvez vocês não entendam, mas é o seguinte, explicando mesmo, beabá, falando, pra quem não sabe, os apóstolos, eles eram pessoas que viveram com Jesus, tiveram experiências. Então, após a crucificação deles, falei, aqui em Atos dos Apóstolos, você consegue ver os relatos certinho da pós-crucificação, o que aconteceu. Então, teve todo um movimento, eles começaram a sair para pregar a palavra. Fui falando e falo, então nisso muitos morreram, etc, etc. Fui contando e falei assim, mas João não, João, ele foi exilado na ilha de Patmos, e lá ele recebeu uma revelação, né, espiritual, tete a tete, né? Jesus trouxe para ele e revelou para ele. Essa revelação é o que chamamos livro de Apocalipse. Aí eu comecei a explicar isso para eles, né, falando aqui, as igrejas, tal, é a mensagem, e Apocalipse, revelação, diz respeito ao nosso futuro. Então, em resumo, basicamente, a pregação que eu levei para a igreja, para a cadeia, foi essa. De João, deixei bem claro, e as pessoas não sabiam disso. É claro que o pastor sim, né, mas ele aplaudiu, né, todo mundo aplaudiu, é claro, aí a gente tinha negócio lá, as palmas louvam ao Senhor Jesus, saudam ao Senhor Jesus e tal. Mas aí foi bem interessante, foi uma experiência muito impactante para mim, porque eu consegui explicar para eles que, tipo assim, Apocalipse não é porque as pessoas tinham medo mesmo, parece que um livro tava falando, Apocalipse é o livro das revelações, revela o nosso futuro, e ele foi escrito também pelo mesmo João, que tá aqui e tal. Eu contando pra ele, então, esse João, ele não morreu, foi exilado, ele ficou velho nessa ilha, e nessa ilha ele teve essa revelação, e assim vai. Obviamente eu não vou falar da pregação aqui, né, mas eu queria compartilhar com vocês, isso, essa experiência minha. Então, essa pregação foi algo bem interessante pra mim, uma experiência muito, como posso dizer,
foi muito interessante, foi boa. E eu fiquei realizado, satisfeito, porque naquela época eu tinha como missão levar o evangelho, fazer as pessoas aceitarem Jesus. E naquele dia pessoas choraram durante a pregação. Depois da pregação, o pastor assumiu, né, e perguntou quem aceitaria Jesus nesse dia e tal. Pessoas aceitaram Jesus nesse dia, inclusive um primo meu que estava preso lá, se eu não me engano, ele aceitou Jesus nesse dia. Realmente lembrei que agora ele aceitou Jesus nesse dia. E enfim, foi uma experiência muito interessante mesmo. Eu lembro que foi a primeira e única vez que eu entrei dentro de uma delegacia mesmo. Eu entrei dentro da delegacia, foi a primeira e única vez. Na verdade, foi a primeira e única vez mesmo. Eu nunca entrei na delegacia. Já entrei no pátio assim pra fazer algumas coisas que tinham relação com documento, fórum, pá. Mas a primeira e única vez que eu entrei numa delegacia foi para levar a palavra, né? Levar a palavra da Bíblia. Então eu me senti realizado porque eu tinha como missão fazer isso, como meta que as pessoas aceitassem Jesus. E dentro da cadeia eu consegui, não é que eu consegui, porque teve todo teve conversa, se eu não me engano teve a pregação do pastor também. Não pregação, porque realmente nesse dia ele deu, porque um prega quando tem essas visitas, coisas. Então eu preguei nesse dia, mas ele também conversou. Mas no geral, e o pedido, a pergunta se aceitar Jesus, se alguém queria aceitar, foi depois da minha pregação. E foi muito interessante. Então, basicamente é isso, galera. Ó, contei um pouco aqui dessa experiência do dia que eu preguei na cadeia. Foi bem assim. Foi sobre João, né? O Evangelho de João e Apocalipse. Para quem não sabe, o João ele escreveu, se eu não me engano, basicamente 5, vamos chamar de livros, né? Que é o livro de João, o Evangelho, o Apocalipse, que também é um livro, e se eu não me engano, 3 cartas, epístolas, 3 ou 4 cartas / epístolas. E, enfim, para quem gosta de uma coisa mais metafísica, né? Mais espiritual, assim, mais quântica, mais abstrata, mais quântica, né? Não, por exemplo, os outros, como eu já disse, os outros evangelhos, né? O Mateus, o Marcos, eles focavam um pouco mais em questões binárias. Não estou falando que é menos importante ou mais importante, só estou falando que é mais binária. Ele falava de coisas que viram ali, mais binária, enquanto João já falava de coisas mais quânticas. Então é isso, eu não vou contar aqui a história da minha vida toda. Quem acompanha aí o canal, acompanha as coisas que eu faço, sabe que aí eu vou falar um pouquinho aqui agora, né? Então depois eu acabei me desvinculando. Eu já estava começando a me sentir um pouco de sair, mas estava maduro ali com 5 meses mais ou menos. Mas ainda mesmo assim, quando estava começando um pouquinho a pensar em sair, algumas coisinhas estavam começando por exemplo, do Caim matou Abel, entendeu? Ou então aí um animal falou, entendeu? Essas coisas começou, mas eu falei não. Aí eu fiquei mais porque eu aceitei que não, é mistério de Deus. Tem tanta coisa coerente ali na Bíblia, tem tanta história. Eu não fechei a parte de história, né? Porque eu comecei a pensar se a Bíblia poderia ser um livro só de conto mesmo, tal, nada real. Mas aí eu comecei a perceber, constatar que muitas coisas que falava ali era histórica mesmo, entendeu? Constava com a história que a gente... porque eu mesmo fiquei confuso, porque eu falei, mas, mano, como é que eu pesquisei? Não tinha internet, revista sobre isso, era difícil, mas agora eu lembrei, mano. Eu comecei a perceber, como eu comecei a ler muito Bíblia, eu comecei a ver relação da história bíblica com a história da escola mesmo. Entendeu? A escola contando história de sei lá, eu falei, caraca, mano, isso aqui é uma coisa que aconteceu em paralelo a um acontecido da Bíblia. E às vezes coisa que aconteceu bem ali dentro do contexto bíblico. Então eu comecei a ver que realmente a Bíblia não é um livro de contos, ele é histórico. Então isso aí me bugou muito, porque eu falava, mano, como que um livro que tem coisas históricas também tem coisa que eu não tô entendendo, um animal que fala, não sei o que lá. Aí eu permaneci mais um tempo porque eu comecei a aceitar que era mistério de Deus, que um dia eu compreenderia, graças a Deus estamos aí. Então, diante dessas coisinhas, eu acabei me batizando na época, aceitei, batizei na água e tudo, mas dali a pouco, fiquei pouco tempo mesmo. Acho que eu batizei, depois não fiquei nem um mês, e saí. Mas e foi aquilo, saí confuso, voltei pro mundo. Eu lembro que a primeira vez que eu saí, lembro certinho, eu fui num bar e falei assim, enche um copo de vinho. Aí encheu um copo de vinho, um copo de vinho. Aí, enfim. Aí eu comecei a questionar tudo, né? Eu não perdia a fé em Deus, ficava com temor de inferno, aquelas coisas. Mas aí eu ficava muito questionando, até que aí eu fui morar junto com um primo meu muito querido desde a infância. Aí eu tive uma experiência muito forte, que eu poderia chamar em alquimia de talvez calcinátil, que é aquela experiência com a morte, né? Não eu morrendo, mas tipo, eu olhei pro meu primo querido morto e tipo, cadê ele? Era só aquela carcaça.
E mais que isso, eu era aquela pessoa que com 11 anos de idade já tinha bebido conhaque, presidente, enfim, né, eu era aquele do mundo. Nos olhos dessa época evangélica, eu era pecador mesmo. Então eu fiquei muito confuso, porque já o meu primo mal tinha beijado uma menina, basicamente a mesma idade minha, poucos meses mais novo, não saía de casa, era meio que antissocial um pouco, mas ele vivia assistindo anime, estudando as coisas, trabalhando, cuidando da mãe dele, e a mãe dele cuidando dele, que é minha tia Cidinha, caseiro, entendeu? Não bebia, enfim, na minha visão naquela época, santo. Aí, na minha visão naquela época, enquanto eu, pecador. Então eu vi, ele teve uma doença rara, síndrome de Duncan. Então, espero que minha tia não esteja vendo, porque ela sente até hoje, né? Ela tem um apego muito forte com ele, sempre tá postando e tal, não esquece. Então ele teve um síndrome de Duncan, uma doença rara. Então eu vi ele literalmente se desfazendo, que é uma doença que você começa a machucar de dentro pra fora. Então ele era um menino que tinha vergonha das pessoas, por exemplo. Ninguém, era raro ele deixar alguém ver ele nu, por exemplo. E já comigo ele tinha muitos problemas, então eu ajudei ele em certas, porque antes dele morrer, né, dele desencarnar, seja do jeito que vocês quiserem falar, antes dele desdobrar, ele ficou muito tempo internado, com agulha e tudo mais, tinha que andar complicado. Então eu ajudei ele bastante ali, algumas vezes, na verdade. Então eu vi ele se desfazendo, né? Uma vez eu fui com ele no banheiro, mano. E ele virou pra mim meio rindo e falou assim: cara, olha a situação que eu tô. Falei: o que, Michel? Aí ele: desculpa, gente, tô sendo bem transparente aqui. Aí ele limpou e mostrou, mano, ele tava sangrando já, entendeu? Então foi situação triste, foi se decompondo, comendo muito pouco e vomitava uma pasta de um agulho quase preto na bacia. Então aquilo ali me deixou muito confuso, né? Aí eu lembrei ele falando: pô, mãe, e eu perto, ele falando: eu falo que eu não gosto muito de leite e tal. Quando eu sair daqui, não vou ficar falando essas coisas não. Então eu tive que dar uma pausa, esse assunto é meio complicado. Então foi um momento muito pesado, né? Eu comecei a questionar muita coisa e tal. Aí eu cheguei a ponto de questionar até se Deus existe mesmo, e a justiça e tal. Porque eu não me conformava, eu achava que eu merecia aquilo, né? Não ele. Aí diante disso, desculpa aí, galera. Aí diante disso, eu comecei a questionar muito a vida e tal, como que era tudo, e questionar principalmente a igreja, né? Falei: caramba, não faz sentido. Aí foi nisso que eu comecei. Aí eu ouvi um pouco Raul, né? Sabia de Raul, não intensamente. Eu comecei a ouvir muito Raul Seixas, nessa época, muito Raul Seixas. Aí eu já comecei a me pender para um lado mais ocultista, entendeu? Aí foi nessa que eu comecei a estudar o lado mais metafísico da vida. Aí eu conheci Bhagavad Gita e tudo mais. E, enfim, aí é outra parte do processo. Então eu vou encerrando por aqui, galera. Peço desculpa aí qualquer coisa, eu tive que dar uma pausa. Realmente é um tema pesado pra mim. Eu acabei mergulhando muito aqui no momento, conversando com vocês. Mas é isso. Tá tudo jóia, tudo bem, claro. É só um momento que foi forte aqui. Mas então, pra encerrar, ficou muito grande. Acesse aí o link fixado no topo dos comentários pra vocês entrarem na matéria, porque na época que eu converti, eu já gostava de rock, né? Então, como eu deixei de ser do mundo, né? Estava no mundo, mas não era mais no mundo. Então eu queria perder qualquer vínculo com coisas do mundo, né? Assim eu pensava. Mas eu não deixei de amar as coisas que eu amava. E uma das coisas que eu amo muito é música. Então, obviamente, eu parei de ouvir as músicas que eu ouvia, porque eu achei que era pecado. E eu ouvia muito metal, tal. Eu tirei os posters da parede, uma coisa errada. Minha mãe: quê? Sério? Ela achou que eu tava doido. Minha mãe achou que eu tava doido na época, pra você ver. Eu bebi com 11 anos. Com 15 anos, eu já tinha tomado altas glicose e etc. E de glicose é quando a pessoa chapa pra caramba e tal, e vai pro hospital. Aí eu já tinha tomado glicose e tudo. E quando eu comecei a ficar no quarto fechado lendo Bíblia, minha mãe pensou que eu tava ficando doido, entendeu? Mas também vai entender. Eu entendo, né? Eu comecei a tirar meus posts, coisas que ela sabia que eu gostava muito. Eu tinha até uma mania quando eu tirei pros 15 anos, né? Eu falava: mexe com a minha namorada, mexe com o que vocês quiserem, mas não fala da banda que eu gosto, né? Tal. Então eu tinha dessas brisas, né? Eu gostava muito de música. Gosto até hoje. Então, sendo assim,
quando eu me converti, eu não ia parar de ouvir música. Então eu falei, pô, vou ter que ouvir música gospel. Mas aí eu fui procurando até achar algo que me agradasse. E eu achei. Então entrei no link fixado, eu deixei no artigo uma música, né, que tem muito a ver ali com o Evangelho de João, que se chama O Verbo. Então é uma das músicas que eu mais gosto desse grupo. O grupo chama Voz da Verdade, é um grupo que eu gosto, que eu ouvi muito na época convertido. Eu tinha o DVD original 30 anos Voz da Verdade, eu gosto muito desse DVD até hoje. Não acho na internet com qualidade boa, nem no canal oficial deles, então nem vou compartilhar com vocês, porque a qualidade do meu DVD era excelente. É um show magnífico, louvores muito, muito lindos, né? E eu gosto deles por quê? Por causa das letras deles, principalmente, então eu deixei o Verbo para vocês conferirem, muito da hora, meu gosto, hein? E deixei outras mais, então confiram lá, quem quiser, quem interessar, que tipo de música eu ouvi na época. Vocês veem, eu não compartilho coisas de música e tal, mas eu sou bem eclético. Mas mesmo assim, nessa época eu procurei uma banda, um grupo que tivesse uma sonoridade que realmente gostasse, e esse supriu, até porque eles têm mais de 30 anos de carreira. Eles, é a mesma época de Raul Seixas, por exemplo. Inclusive os primeiros álbuns é bem aquela pegada do arranjo, essas coisas, bem tipo pique Raul Seixas, bem um rock e tal. Não bem rock, gente, talvez as pessoas não vão querer nem dar uma conferida achando que já é rock pesado e tal, mas confere quem quiser, talvez se surpreendam, entendeu? As letras, o arranjo, qualquer músico vai ver que é muito bem arranjado, muito bem feito, então por isso eu gostava. Então eu deixei aqui uma música que chamou O Verbo, que tem tudo a ver com a abertura do livro de João. É uma das minhas músicas preferidas dessa banda, mas eu deixei algumas outras aqui bem interessantes. E pra ser sincero, são músicas que me tocam muito. O Verbo muito, mas a outra que eu coloquei em seguida, que é Rasgue o Céu, essa eu coloquei aqui pra me ouvir um pouco, pra relembrar. Eu fiquei arrepiando o tempo inteiro, de verdade, arrepiando sem parar, arrepiava aqui, arrepiava as costas, arrepiando, né, muito, muito, muito. Então, é isso, pessoal, acho que vou encerrando por aqui. Acabei tendo que pausar uma parte aí, porque foi meio forte o momento. Não deixe de entrar aí, se você é novo aqui no canal, entre no link fixado para você acompanhar o artigo. No artigo vai ter essas outras músicas que quem interessar ver o que eu ouvia naquela época. Eu ouvia todo dia eu ouvia eles. E eu conheço toda a discografia, muitos discos. Então eu coloquei aqui o que? 5% das músicas que eles têm. Se fosse bem colocando as que eu gosto mesmo, eu acabaria colocando praticamente quase todas. Não gosto de todas também, sim, mas as que eu não gosto tanto, eu gosto mais que muitas e muitas outras, para não falar todas as outras músicas gospel. Eu não sou muito fã de música gospel, algumas coisas, né? Tem Oficina G3, Roda de Salão, Católica e tal, mas que eu gosto mesmo é a Voz da Verdade. Eu digo as músicas, entende? Não sei a opinião desse particular, eu nunca fui muito a fundo. Mas as músicas eu gosto pra caramba. E, enfim, mano, me revigorava, sabe? Deixava eu pra cima, assim, tinha muito a ver com o que eu pensava, sentia. É um bagulho meio que de alma. Então se vocês quiserem saber a sintonia de alma com letra e tal, música gospel que eu tenho, confere aí que eu deixei. Os que eu deixei aí basicamente os que mais me tocam. Tem outros, hein? E como eu tô abolando o artigo ainda, talvez após esse vídeo eu vou colocar mais ainda. Mas o que tá ali é o suficiente para vocês terem uma noção boa mesmo do que eu consumi na época que foi evangélico. E outra, eu fiquei 6 meses só na igreja evangélica, mas assim que eu parei, eu ainda continuei ouvindo muita Voz da Verdade, inclusive eu ouvi hoje e me deu aquela sensação gostosa que eu gosto mesmo. Então os próximos dias com certeza eu vou ouvir mais. Eu gosto muito dos 3 primeiros CD que foi regravado no álbum, só tinha original também. Os 3 primeiros, como é muito antigo, se você for ouvir os primeiros mesmo, tá bem antigo, mas eles regravaram, entendeu? As mesmas músicas e tal, só que eles rearranjaram. Então ficou muito bom. Chama os 3 primeiros, eu gosto muito daquele álbum lá. Talvez se vocês visitarem, vocês vão ver coisas e falar, caraca, mano, você já tocou até no rádio. E, enfim. Então é isso, pessoal. Entra aí, veja a música sobre o Verbo e as demais que, na minha humilde opinião, vale muito a pena. Pra qualquer gosto, eu diria. Mas é só a minha opinião. Então é isso. Desculpa se foi enrolação pra alguém. Aqui não é pra passar muito conhecimento, é mais pra compartilhar a experiência, pra ver quem que familiariza, né? Quem vai se identificar. E deixa aí nos comentários as experiências que vocês tiveram e tudo mais. Então eu vou ficando por aqui. Não deixa aí de visitar nosso portal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Se é o primeiro vídeo que você está vendo nesse canal e gostou, não sei, da forma do que eu falo, gostou da minha pessoa, qualquer coisa assim, veja outros vídeos que aqui tem muito ensinamento, falo bastante coisa.
você não perderá por conferir. Então é isso. Fiquem com Deus, luz pra nós.